Nós lemos o capítulo 34, onde Deus fala sobre uma chuva ontem, gente, sobre os mandamentos. No capítulo 34 de Êxodo, é quando Deus começa a pedir a Moisés para escrever os mandamentos nas pedras, né? Ele vai falando para Moisés, e Moisés não vê o rosto nem nada. Vocês sabem que eu levanto, venho pra cá, e no meu olho tá, eu tô num chuvão, gente, uma tempestade. Versículo 21 do capítulo 34, Deus, ele afirma novamente que você deve trabalhar por 6 dias, mas o 7º dia descansará. Descansará até mesmo na época de arar a terra e na época da colheita. Versículo 22 de Êxodo, capítulo 34, Deus diz: você celebrará a festividade das semanas com os primeiros frutos maduros da colheita do trigo, e celebrará a festividade do reconhecimento na virada do ano. Versículo 23. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer perante o verdadeiro Senhor, que é Jeová, o Deus Pai de Jesus, o Deus de Israel. Versículo 24 do capítulo 34 de Êxodo. Deus diz: expulsarei as nações diante de você. Ele expulsa, vamos supor, os amorreenses para colocar o povo que ele deseja colocar. E aumentarei o seu território, e ninguém cobiçará, terá inveja a sua terra quando você subir 3 vezes por ano para comparecer perante Jeová, seu Deus, provavelmente no Monte Sinai. Versículo 25. Não ofereça, Deus diz, não ofereça o sangue do meu sacrifício junto com algo que tenha fermento. O sacrifício da festividade da Páscoa não deve ser guardado da noite para o dia. Tem que comer tudo no mesmo dia, senão tem que queimar. Versículo 26 do capítulo 34 de Êxodo. Deus disse para Moisés: você deve levar à casa de Jeová, seu Deus, o melhor dos primeiros frutos maduros da sua terra. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Versículo 28 do capítulo 34 de Êxodo. Jeová ficou ali conversando com Moisés 40 dias e 40 noites, igual Jesus, igual eu falei para vocês, né? Jesus ficou 40 noites e 40 dias no deserto, sem comer, sem beber nada. E aconteceu isso com Moisés. No versículo 28 do capítulo 34 de Êxodo, versículo 28, Moisés, ficou ali no Monte Sinai com Jeová 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e não morreu, hein? E nesse tempo ele escreveu nas tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. Então, aonde que estão os 10 mandamentos? Está no capítulo 34 de Êxodo, versículo 27, 28, 29. Versículo 30. Moisés, quando desceu do Monte Sinai, quando estava escrevendo os 10 mandamentos para Deus, Arão, o irmão dele mais velho, aquele que fez o bezerro como Deus, e todos os israelitas olharam para o rosto de Moisés e viram que a pele do rosto de Moisés brilhava intensamente, e eles ficaram com medo de se aproximar de Moisés. Versículo 33. Como todas as vezes que Moisés conversava com Deus no Monte Sinai para escrever os 10 mandamentos, ele saía de lá com o rosto muito brilhoso. Então ele colocava um véu. Versículo 33. Sempre que Moisés acabava de falar com os israelitas, ele colocava um véu sobre o rosto. Versículo 34. Mas quando Moisés comparecia perante Jeová para falar com Jeová, tirava o véu até a hora de sair. Depois ele saía e comunicava aos israelitas os mandamentos que havia recebido de Jeová, de Javé, de Deus, Pai de Jesus. Versículo 35. E os israelitas viam que todas as vezes que Moisés descia do monte, quando ele estava escrevendo os 10 mandamentos que Deus estava mandando escrever, a pele do rosto de Moisés brilhava intensamente. Então Moisés
punha o véu de volta sobre o rosto até entrar para falar com Deus. Vamos no capítulo 35, no versículo 1. Mais tarde, Moisés reuniu toda a Assembleia de Israel e disse: Isto é o que Jeová ordenou que se fizesse, uma ordem de Deus, Pai de Jesus. Versículo 2. Vocês, israelitas, podem trabalhar por 6 dias, mas o 7º dia será sagrado para vocês, um sábado de completo descanso dedicado a Jeová. Todo aquele que trabalhar no dia de sábado será morto por Jeová. Está no versículo 2 do capítulo 35 de Êxodo, que todos aqueles israelitas que trabalhassem no sábado, fizessem alguma coisa, seria morto por Jeová. Versículo 3. Não acendam fogo em nenhuma das suas casas no dia de sábado. Versículo 4. Moisés disse ainda a toda a Assembleia de Israel: Isto é o que Jeová ordena e ordenou. Versículo 5. Recolham dentre vocês, israelitas, uma contribuição a Jeová, que todos os de coração disposto tragam uma contribuição a Jeová, ouro, prata e cobre. Versículo 6. Linha azul. Deus gosta de linha azul, né? Deus gosta de azul. Versículo 6. Linha azul, lã roxa, fio escarlate, que é um vermelho bem vivo. Linho fino, ele gostava muito de linho. Pelos de cabra. Versículo 7. Peles de carneiro tingidas de vermelho. Deus ama vermelho também. Peles de foca, madeira de acácia. Deus ama madeira de acácia. Versículo 8. Óleo para as lâmpadas, bálsamo para fazer o óleo de unção e o incenso perfumado. Óleo para fazer... Versículo 8. Óleo para as lâmpadas, bálsamo para fazer o óleo de unção. Não podia passar no corpo não, tá, gente? É só nos utensílios, senão morria. E o incenso perfumado. Deus amava o incenso perfumado. E lá nos outros vídeos tem quais eram as essências que Deus pediu para fazer o incenso para ele. Mas ele também ordenou que ninguém fizesse para dentro da casa deles. Versículo 10. Venham todos os que forem habilidosos, que têm dons, habilidades dentre vocês, israelitas, e façam tudo o que Jeová ordenou. Versículo 11. O tabernáculo com sua tenda e sua cobertura, os colchetes e as armações, as travessas, as colunas e as bases com encaixe. Versículo 12. A arca com seus varais, a tampa e a cortina de separação do santo e do santíssimo. Versículo 13. A mesa com seus varais, todos os seus utensílios e os pães da proposição. Versículo 14. O candelabro para iluminação com seus utensílios, suas lâmpadas e o óleo para iluminação. Versículo 15. O altar do incenso com seus varais, o óleo de unção e o incenso perfumado, a cortina para a entrada do tabernáculo. Versículo 16. O altar da oferta queimada com sua grade de cobre, seus varais e todos os seus utensílios, a bacia com seu suporte. Versículo 17. Os cortinados do pátio, suas colunas e suas bases com encaixe, a cortina da entrada do pátio. Versículo 18. As estacas de fixação do tabernáculo e as estacas de fixação do pátio com suas cordas. Versículo 19. As vestes finamente tecidas, que serão usadas para servir lá no santuário, as vestes sagradas para Arão. Mesmo que Arão tenha feito bezerro e tenha desagradado a Deus e os filhos de Arão, Deus continuou tendo ele como sacerdote. Deus perdoou ele e os filhos dele também, mas perdoou os israelitas, né? Porque Moisés clamou, pediu, né, a Deus para que ele
lembrasse de Abraão, de Isaque e Jacó e perdoasse o povo de Israel, porque senão eles iam matar todos. Versículo 19. As vestes finamente tecidas, que serão usadas para servir no santuário, as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, e as vestes dos filhos de Arão para servirem como sacerdotes também. Versículo 20. Assim, toda a Assembleia de Israel se retirou da presença de Moisés, porque Moisés era o porta-voz de Deus, Pai de Jesus. Versículo 21. Então todo aquele cujo coração impelia e todo aquele cujo espírito o motivava trouxe a contribuição a Jeová para a tenda de reunião, para todo o serviço realizado ali e para as vestes sagradas. Então tudo que Deus pediu não foi os 10% de Deus. Ele pediu para fazer o tabernáculo, para fazer as vestes, dos sacerdotes, para fazer tudo que ele pediu para ser feito como engenheiro e como artista plástico, como tudo, gente. Deus, ele tinha todas as profissões e continua tendo até hoje, né? Versículo 22. E o povo de Israel continuaram a vir, homens e mulheres, todo aquele de coração disposto, e trouxeram broches, brincos, anéis e outras joias, bem como todo tipo de objetos de ouro. Todos eles apresentaram a Jeová suas ofertas de ouro. Versículo 23. E todos os que possuíam linha azul, se tinha linha azul, lã roxa, fio escarlate, que era vermelho, tá, gente? Linho fino, é um tecido chamado linho. Pelos de cabra, pelos de carneiro tingidas de vermelho e peles de foca trouxeram-nos aos sacerdotes. Versículo 24. Arão e os filhos de Arão eram os sacerdotes. Versículo 24. Todos os que contribuíam com prata ou com cobre trouxeram essa contribuição a Jeová. E todos os que possuíam madeira de acácia e trouxeram para as diversas partes da obra que Jeová pediu para fazer. Versículo 25. Todas as mulheres habilidosas fiaram com as mãos e trouxeram o que haviam feito: linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino. É um tecido chamado linho. Versículo 26. E todas as mulheres habilidosas cujo coração as impelia fiaram pelos de cabra. Versículo 27. Os maiorais trouxeram pedras de ônix e outras pedras para serem colocadas no éfode e no peitoral das roupas de Arão e seus filhos, que eram sacerdotes. Versículo 28. Trouxeram também o bálsamo e o óleo para iluminação, para o óleo de unção e para o incenso perfumado de Deus. Versículo 29. Todos os homens e mulheres cujo coração os motivava, tinham vontade de dar, trouxeram algo para a obra de Jeová, que Jeová, por meio de Moisés, havia ordenado que se fizesse. Os israelitas trouxeram tudo como oferta voluntária para Jeová. Versículo 30. Moisés disse então aos israelitas: Israelitas, vejam, Jeová escolheu Bezalel, o filho de Uri e filho de Ur, da tribo de Judá. Versículo 31. Deus encheu Bezalel, da tribo de Judá. Versículo 31. Deus encheu. Tem um outro menino também, 2. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Ele o encheu com o Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e conhecimento em todo tipo de trabalho de artesão. Versículo 32. Para elaborar projetos artísticos, para trabalhar com ouro, com prata e com cobre. Versículo 33. Para lapidar, incrustar pedras e para fazer todo tipo de trabalho artísticos com madeira de acácia. Versículo 34. E pôs no coração de Bezalel, bem como no
Oliabe. Tinha o 2. Era Bezalel e Oliabe. O Oliabe era filho de Aissamaque, da tribo de Dan. Tinha um da tribo de Judá e um da tribo de Dan. O da tribo de Judá era Bezalel e o da tribo de Dan era Oliabe. À disposição de ensinar vocês também. Versículo 35. Deus, Pai de Jesus, encheu Eliabe e Bezalel, Bezalel da tribo de Judá e Oliabe da tribo de Dan. Ele encheu com o espírito dele e os encheu com habilidade para executarem todo tipo de trabalho de artesão, de desenhista, de bordador com linha azul. Deus ama azul, né? Lã na cor roxa, fio escarlate, que é vermelho, e uma peça de tecido chamado linho fino, e de tecelão. Esses homens, Bezalel, que era filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan. Esses 2 homens farão todo tipo de trabalho e elaborarão todo tipo de projetos e ensinarão a vocês